Fala, seus iludidos, beleza? Aqui quem fala é o Caio, trazendo mais um vídeo sobre a seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A gente vai falar um pouco também de outras seleções nesta data FIFA. O Brasil venceu ontem por 1-0 o Peru lá em Lima. O jogo começou ontem e terminou hoje, né? Aqui no horário de Brasília, começou às 11 da noite, um horário que não é nada comum para jogos de futebol aqui no Brasil, né? Acho que em país nenhum, até porque no Peru eram 9 da noite. Eu acho que a CBF e a Federação Peruana deviam ter chegado a um acordo, né, para que esse jogo começasse às 8 lá no Peru e às 10 aqui. Mas não, começou às 11 aqui e terminou 1 da manhã. E só os guerreiros, os fortes e principalmente os loucos ficaram acordados até 1 da manhã vendo a seleção brasileira apresentar um futebol muito fraco. E a do Peru pior ainda, né? O jogo foi muito ruim. Mas ainda bem que o Marquinhos fez um gol no final para valer a pena de alguma maneira, né? Importante o gol pro Marquinhos também, depois, né, do que aconteceu na Copa do Mundo. Ele perdeu o último pênalti, a bola do gol da Croácia, né, do Petkovic desvia nele também. Então é importante o gol do Marquinhos, que vinha sendo muito criticado, né? E fez um final de temporada muito ruim com o Paris Saint-Germain. Tinha gente até dizendo que o Marquinhos é um zagueiro comum, que ele é ruim, que ele se saía bem na seleção e no PSG porque jogava com o Thiago Silva, agora estava jogando com o Sérgio Ramos. Mas o Marquinhos estava mal ao lado do Sérgio Ramos no fim da temporada e o Sérgio Ramos estava bem, agora saiu do PSG, né, foi jogar no Sevilha. Enfim, falando da seleção, né, 1-0, gol do Marquinhos. O Richarlison fez um gol no primeiro tempo, mas foi anulado. Incrível a fase que está o Richarlison, né, nosso camisa 9. Depois que ele falou aquilo, cara, as coisas não funcionaram muito bem para ele na seleção brasileira. No Tottenham já não estava funcionando. Eu acho que depois que o Richarlison fez a tatuagem no pescoço que ele começou a jogar mal. Não, eu sei que não tem nada a ver, mas é coincidência. Enfim, o Richarlison deu uma entrevista depois falando que estava tendo problemas pessoais, que tinha gente na vida dele que só queria dinheiro, que ele afastou essas pessoas e que agora vai dar a volta por cima. Tomara, Richarlison, tomara. Eu não torço contra, eu torço muito a favor, por sinal. Pra mim não deveria ter sido convocado para a seleção, mas a partir do momento que ele entra em campo eu torço para ele fazer gol porque ele joga o melhor possível. E ontem, né, ele marcou um gol, cabeceou muito bem, só que estava impedido. E aí o VAR demora 7 minutos para resolver que está impedido. Não tinha necessidade de demorar tanto, né? Mas a arbitragem sul-americana, não só a brasileira, né? Eles gostam muito de ir pro VAR e de demorar o máximo de tempo possível. Eu acho que a arbitragem ontem, na verdade, eles queriam validar o gol do Richarlison. Ficaram com pena porque ele estava chorando no jogo com a Bolívia. Vamos dar um jeito de validar esse gol aqui, mas não teve como. Não teve como, gol anulado. E tinha sido também um belo cruzamento do Bruno Guimarães. E foi o lance do primeiro tempo, que o Brasil não jogou nada e o Peru menos ainda. Muitos erros de passe bobo ali do Casemiro no meio campo. Está sendo muito criticado também. Eu acho que a galera está exagerando até de certa forma. Não acho que o Casemiro deva ir para o banco da seleção. Estão falando que ele está mal no Manchester United. Ele é um dos melhores jogadores do Manchester United, cara. Depois do Bruno Fernandes. Não sei que jogo vocês estão vendo. Mas ontem realmente foi uma partida muito ruim do Casemiro. Ele pode realmente ter sido o pior em campo, eu diria. Todo mundo está dizendo também. O Neymar não foi bem, apesar da assistência, né? Não conseguiu render muito ali como meio atacante. E o Diniz demorou demais para mexer no time. Eu não sei o que demora tanto para colocar o Gabriel Martinelli. Contra a Bolívia ele nem entrou. Aí ontem contra o Peru, ele entrou hoje, né? Porque ele entrou depois da meia-noite. Mas no Peru ainda era terça-feira. Quando o Martinelli entra, é dele a jogada que originaliza ali o escanteio. O Neymar cobra muito bem, o Marquinhos faz o gol. Eu queria ver o Martinelli mais tempo em campo. A primeira mudança no ataque, né, tirar o Richarlison para colocar o Gabriel Jesus. E a torcida brasileira está criticando os dois, né? Eu acho que a galera tem até mais bronca com o Gabriel Jesus por ele não ter marcado gol em Copa do Mundo, né? Porque até a Copa do Mundo todo mundo amava o Richarlison. Se ele não falasse nada, ele podia estar jogando mal no Tottenham, mas ninguém ia ficar pegando no pé dele como estava pegando agora, se ele não falasse que a camisa 9 era dele, coisa e tal, né? Apesar de no passado, antes da Copa do Mundo, lá nas Olimpíadas, que ele estava, né, e o Brasil ganhou de novo lá no Japão, ele disse, separa 10 que a 10 é minha. Mas lá não fez uma grande Olimpíada, né? Mas foi melhor que o Matheus Cunha, que não marcou gols lá também não marca na seleção principal. Mas perdeu o pênalti na final, por exemplo, né? Que não fez falta, o Brasil ganhou de 4-1. 3-1, né? Foi na prorrogação lá na Espanha. Enfim, o Brasil ganhou então de 1-0.
Fernando Diniz segue 100% no comando da seleção, mas as coisas já mudam, né? Se no jogo de semana passada já tinha muita gente falando, não precisa vir mais Ancelotti, dinizismo na cabeça, agora Ancelotti, me desculpa, venha por favor. O Ancelotti obviamente é muito mais treinador, né? Ele é muito melhor do que o Fernando Diniz, uma carreira gigantesca, com muitos títulos, é um cara que conhece mais de futebol do que o Fernando Diniz. Mas não acho o Fernando Diniz um técnico ruim. Se fosse, ele não estaria na seleção, eu acho, né? E ele está fazendo um bom trabalho no Fluminense. Tem muito a evoluir. Eu continuo acreditando que o Ancelotti não virá. Então a gente tem que torcer aí pro Diniz conseguir resolver os seus problemas, né? E ontem foi mais teimosia, né? Ou ele queria dar uma chance pro Richarlison fazer o gol de qualquer maneira. Os jogadores também, né? Dá a bola no Richarlison para ele tentar fazer um gol. Talvez por isso tenha demorado tanto para sair, mas foi muito passe errado. Foi um jogo ruim, não valeu a pena ficar acordado até tarde. Pô, valeu. Eu não tô com sono agora, até agora, por incrível que pareça, né? Acordei cedo ainda por cima. Mas provavelmente espero que os jogos do Brasileirão que volta hoje sejam bons, né? Vai ter ali Flamengo e Atlético Paranaense, Inter e São Paulo. Se for ruim, eu vou acabar dormindo assistindo esses jogos aí que vão ser às 9h30. Espero que seja melhor que o do Brasil com o Peru ontem. E eu gastei 6 minutos para falar desse jogo, hein? Eu não achei que fosse gastar tanto tempo. Mas, né, se os caras levaram 7 minutos para resolver que o gol estava impedido, né? Por que eu não posso comentar por 6 minutos? Falar aqui então do restante da rodada, né, das eliminatórias sul-americanas. A Argentina venceu por 3-0 a Bolívia lá na altitude, jogo sem o Messi. O Messi foi poupado, havia reclamado de algumas dores ali nos treinamentos, né? E o Messi, não tem por que desgastar o Messi jogando na altitude, mas ele foi lá, mesmo que não fosse entrar em campo, ficou no banco de reservas ali acompanhando. E a Argentina venceu por 3-0. O Brasil ganhou de 5 aqui no Brasil. Mas é aquela coisa, né? Na altitude sempre é mais complicado. E foi um bom resultado para a Argentina, poderia até ter sido mais, né? Uma grande atuação do Enzo Fernandes, uma boa atuação também do Ángel Di Maria, que deve se aposentar da seleção pós-Copa América. O Messi também a gente não sabe se vai continuar depois ou não. Mas estão aí, né, os atuais campeões do mundo, seguem 100% pós-Copa do Mundo, né? A última derrota da Argentina foi na Copa do Mundo, na primeira rodada contra a Arábia Saudita. Depois dali, tudo bem que eles empataram na final, né? Ganharam nos pênaltis, mas o Scaloni vem fazendo um trabalho fantástico, né? Porque a Argentina estava completamente bagunçada antes dele chegar. Ele chega, no primeiro ano ganha a Copa América, no segundo ganha a finalíssima e a Copa do Mundo, né? Foi em 2022 também. Ganhou tudo que disputou até agora com a seleção argentina, o Scaloni. E o Brasil deve ter uma concorrência mais forte, né, nessas eliminatórias pelo primeiro lugar depois de muito tempo, né? Que o Brasil vinha nadando de braçada, apesar de liderar ainda nesse momento pelo saldo de gols, né? Mas Brasil e Argentina são os únicos que venceram as duas partidas. O Uruguai, que tinha ganhado na primeira partida, perdeu para o Equador de 2-1. Tivemos aí o encontro de dois jogadores internacional, que inclusive serão desfalques hoje no jogo contra o São Paulo. O goleiro Sérgio Rocher e o atacante Ener Valencia, né? Dois heróis da classificação do Internacional na Libertadores. O Inter está na semifinal. E o Ener Valencia bateu um pênalti lá. Eu acho que ele não quis fazer gol no companheiro de time, né? Bateu muito mal, mas não fez falta porque o Equador ganhou de 2-1 do Uruguai. O Canóbio, o jogador do Atlético Paranaense, chegou até a marcar um gol, né? E ao contrário do Ener Valencia e do Rocher, ele deve jogar hoje pelo Atlético Paranaense, né? Curioso esse fato, não entendi porquê, mas ao que tudo indica, o Canóbio estará à disposição. Não sei se ele vai começar como titular, né? Mas estaria à disposição do Atlético Paranaense para o jogo contra o Flamengo. A Venezuela venceu por 1-0 o Paraguai. O jogo lá na Venezuela. Venezuela e Bolívia são sempre as lanternas, mas o Paraguai vem mal também nas últimas eliminatórias, apesar de eu achar um time até que tem bons jogadores, né? Tem ali no meio campo o Almiron, agora o Enciso, né, que é uma revelação. A zaga é boa com o Gustavo Gomes e o Cuesta. Mas mesmo assim eles perderam para a Venezuela, né? A Venezuela é melhor que a Bolívia, né? Não precisa da altitude para se favorecer. Tem bons jogadores também, né? O Soteldo, o Josef Martinez, que joga lá na Inter Miami, inclusive. E o Soteldo botaram uma criança maior do que ele na frente dele, né? Engraçado. O Chile empatou em 0-0 com a Colômbia. James Rodrigues deve ser desfalque para o São Paulo hoje, mas Vidal deve jogar pelo Atlético, né? Pelo menos está à disposição. Será que tem aquela lei do ex? Não sei, né? 0-0, não tem que comentar. O último jogo foi o do Brasil, né? Que foi 11 da noite. 1-0 contra o Peru. O Neymar
é o artilheiro das eliminatórias junto com De La Cruz, da seleção uruguaia, né, jogador do River Plate, com o Rodrigo e com o Félix Torres, zagueiro do Equador, que marcou os 2 gols do time contra o Uruguai. O Messi tem um gol, Rafael Borré, colombiano, tem um também, Fede Valverde, uruguaio, Arturo Vidal, chileno, e aí um monte de gente com gol que eu não vou mencionar todo mundo, né? Tem o Rafinha, o Marquinhos, o Canóbio, é isso. Essa foi a segunda rodada das eliminatórias sul-americanas, agora volta lá em outubro, né, a data FIFA. Eu queria comentar um pouco sobre as eliminatórias da Euro, né? A gente teve aí a seleção portuguesa fazendo 9-0 na seleção de Luxemburgo, né? Não do Vanderlei Luxemburgo, mas o país Luxemburgo. Uma vitória absurda, sem o Cristiano Ronaldo, que poderia ter aumentado os seus números de gols se estivesse em campo, né? Mas tomou um cartão idiota no outro jogo, ficou suspenso. E eu sempre passo um pano pro Cristiano Ronaldo quando ele faz alguma coisa, mas dessa vez eu vou questionar por que ele não foi assistir o jogo, né? Tudo bem que o Messi não estava suspenso, ele podia ficar no banco, mas o Cristiano podia ver o jogo na arquibancada, né? Ele voltou para a Arábia Saudita. Um homem à máquina também quer treinar, já estou passando pano. Enfim, a gente teve aí a seleção da Espanha goleando de novo, né? Fez 7-0 na semana passada, 7-1 na Geórgia, do jogador Kvaratskhelia do Napoli, e agora fez 6-0 no Chipre. A Espanha vem muito bem aí depois da Copa do Mundo, ganhou a Nations League, com a saída do Luiz Henrique, efetivaram um treinador interino, não lembro o nome agora, desculpa. E tão bem, né? Uma geração nova e pode vir forte para a próxima Copa do Mundo, né? E para a Euro também, claro, que as eliminatórias do momento é da Eurocopa e não da Copa do Mundo lá na Europa, tá? Enfim, agora eu vou falar de um amistoso para finalizar, que foi a Alemanha e França. A Alemanha, que demitiu depois da derrota de 4-1 para o Japão no sábado, demitiu o técnico Hansi Flick, ex-Bayern de Munique, né? E tal, tava fazendo um trabalho ruim realmente à frente da seleção, e logo quando ele sai, os caras ganham da França. Para muitos, para mim também, é a melhor seleção do mundo atualmente, né? Mesmo que a Argentina seja campeã da Copa e hoje esteja jogando mais do que a França e tenha jogado melhor na final também, apesar do resultado 3-3, né? Mas a Argentina dominou o jogo por mais tempo. A França, Mbappé salvou. Não conseguiu salvar totalmente, mas fez a parte dele, né? Enfim, o Mbappé não jogou. Olha só, o Mbappé não jogou, a França perdeu. E o Thomas Müller, que não tinha jogado contra o Japão, a Alemanha tomou goleada, né? O Müller jogou, marcou gol, provando que ele é melhor do que o Kai Havertz, e principalmente se for para jogar de atacante, né? O Kai Havertz até deu uma assistência no segundo tempo, mas é isso, né? 2-1 aí para a Alemanha, ainda sem treinador oficial, né? Mas o interino já fez mudanças e conseguiu sair melhor do que vinha saindo o Hansi Flick, que é um ótimo técnico, não conseguiu se adaptar na seleção, mas eu acho que é uma excelente opção aí para qualquer clube da Europa, né? Ele não vai treinar time no Brasil, seria bom também, né? Mas duvido que ele venha para cá. Poderia ser nome para outra seleção, não sei, eu acho que ele se adapta melhor em clubes, né? Esse foi o problema dele com a Alemanha, talvez, e até porque o elenco está numa fase de transição e não é uma geração tão talentosa assim da Alemanha, eu diria, né? Em todas as posições. Você tem bons jogadores, tem o Sané, o Gnabry e tal, mas na defesa você não tem mais um Philipp Lahm na lateral, mesmo que o Kimmich tenha jogando de lateral lá na seleção, mas ele é volante no Bayern. Você não tem na lateral esquerda também jogadores com tanta qualidade. Enfim, né, 13 minutos de vídeo, vou encerrar por aqui, sem edição novamente. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Sexta-feira vai ter live no canal de lives, CLFC Lives, o link está aí na descrição. Então vai lá, a gente vai comentar sobre todos os jogos aí das eliminatórias da Eurocopa, dos demais amistosos também. Podemos falar novamente das eliminatórias sul-americanas, da seleção brasileira e principalmente do Brasileirão, que volta hoje. Começa a rodada hoje, termina lá no sábado, né? Olha que loucura. E domingo tem a final da Copa do Brasil. Até o próximo vídeo, valeu!